Você foi contratado para trabalhar no turno da noite do Animal Hospital. E agora é seu trabalho tratar os pacientes. Mas alguns pacientes estão agindo de forma meio estranha. Olá, me chamo Duck. Documento e cartão do plano, por favor. Atenção, Dr. Bunny, ala 2. Atenção, Dr. Bunny, ala 2. Opa, eu sou o Dr. Bunny e sou eu que vou te operar hoje, beleza? Esse canal não é para crianças. Atenção para os avisos de gatilho na tela. Atenção, olha aí, atenção. Meu pai falou que eu deveria fazer mais vídeos sobre veterinária, então aqui vamos nós. O Animal Hospital, ou Animal Hospital, foi criado pelo Animal Hospital Team no Roblox. E é um jogo de detectar anomalias. Sabe, aquele jogo que começou mais ou menos com Papers, Please. Eu sei que esse daqui não é sobre anomalias, mas segue o mesmo molde, inspecionar personagens procurando discrepâncias em características ou documentos. E isso ficou muito popular mais tarde com jogos derivados como That's Not My Neighbor e No I'm Not Human, que é o meu favorito. Só que esse joguinho aqui é dentro do Roblox e tem um estilo de arte bem silly e fofo e uma gameplay até bastante complexa para um jogo de Roblox. A gente pode jogar de 1 até 4 jogadores, tem sistemas de classe, skins, XP e nós somos todos animaizinhos fofos convivendo agora nesse mundo cheio de anomalias e assolados pela grande sombra da corporação, que é a nossa instituição maligna da vez. No caminho, a gente faz amigos, inimigos e aprende a lidar com a pressão do trabalho na área da saúde através de um sistema de pontos que, na verdade, é um sistema de sanidade. Eu joguei com meu amigo Duck e foi ele que recomendou o vídeo, então eu convidei ele para participar. Primeiramente, gostaria de agradecer minha irmã mais nova que me obrigou a jogar Roblox com ela. Se alguma alma quiser me dar dinheiro para comprar Robux e deixar de ser feio no Roblox, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Me comissiona, por favor. Chega de papo e vamos ao trabalho, pô. No dia 1, não tem muita lore, é basicamente um tutorial e a gente sempre tem 2 pacientes que não são anomalia. A gente pode dividir a gameplay desse jogo em 3 partes. A primeira sendo cadastrar os personagens para dizer se eles são aceitos ou não no hospital. Depois, tratá-los ou neutralizar anomalias que se revelam. E por último, também comprar upgrades na lojinha e upar nossos próprios personagens com horas de jogo. O cadastro é o bom e velho cara crachá. Só que diferente de No I'm Not Human e Papers, Please, a gente não recebe uma lista de características que caracterizam possíveis anomalias. A gente tem que ir jogando e aprendendo mesmo. E alguns possíveis traços são tremeliques, fotos diferentes do paciente ou que ficam diferentes na câmera. Ai, tem uma anomalia que acabou de chegar. Nossa, eu nunca tinha visto essa. Nomes estranhos que lembram objetos e postura curvada. Aí eles também cagam slime. Cagou! Além de ver a foto diferente, as câmeras também revelam outros tipos de anomalia e têm seus próprios jumpscare. Esse sistema de câmeras eu tenho a impressão que é uma herança dos jogos de FNAF no mundo. O que eu acho bastante legal e deixa a gameplay mais divertida ficar olhando na câmera de vez em quando. Falando em jumpscare, um dos primeiros carinhas que você vai tomar um sustinho é essa criatura pernuda escura. E a gente vai falar mais sobre ela mais tarde, porque esse bichinho aqui é importante pra lore. O diálogo do jogo é o que mais revela lore, já que nós não temos documentos e outras coisas. Mas é muito fácil ele passar despercebido. Você também pode usar ele para descobrir discrepâncias nos próprios pacientes e saber em qual quarto que eles vão ficar. Atente-se para essa linha vermelha aqui embaixo da plaquinha do número do quarto, que sempre mostra que esse quarto está sendo ocupado. É uma boa dica. Nesses diálogos eles também acabam dropando dicas sobre outras coisas, como avisar que o monstro debaixo da cama gosta de xarope de maple, ou que dá para usar colírio no monstro do teto. Depois de verificar se o paciente tem papéis,
foto e nome correto, eles são aceitos no hospital e vão direto para um quartinho aleatório e aguardam deitadinhos. E se você quiser negar a entrada de algum deles por qualquer motivo que seja, é só bater a persiana na cara deles. No quarto, você precisa tirar uma amostrinha de DNA e botá-la para rodar no computador. Daí a IA da telemedicina vai detectar qual é o quadro que você tem que tratar. Falando em IA, o jogo recebeu muitas críticas por ter usado IA nos seus sprites de itens e também pela sua porca execução de character design, que é extremamente básico. Eu sei que é chato ser o cara que fala tudo tem IA, mas atualmente é praticamente impossível que um jogo não tenha nada de IA, porque a IA é parte fundamental da programação e jogos são feitos com programação. Mas a arte do jogo já é um assunto totalmente diferente. Você pode muito bem escolher ou não usar IA nessa parte. Só que a gente tem que dar uma colher de chá porque é um jogo de Roblox, a gente não sabe como é que é essa situação dessa equipe, que provavelmente é independente, e esse joguinho tá de graça. No fim, eu acho que vale mais a pena culpar grandes empresas que utilizam IA nos seus jogos e têm dinheiro para pagar artistas do que um joguinho gratuito de Roblox. Mas de qualquer maneira, esteja pronto para as críticas caso você escolha usar IA. Olha, meu humilde conselho, se você for um dev indie ou qualquer pessoa que faz qualquer projeto na internet, evita usar IA. A galera da comunidade indie realmente leva essas coisas a sério e eu pessoalmente também não gosto de IA, mas eu acho que, além disso, não é uma coisa que poupa tanto tempo assim, não é uma coisa realmente tão necessária. E se as pessoas descobrirem, a sua imagem na internet vai ficar meio que manchada com essa comunidade por um longo tempo, se não pra sempre. Então, não acho que vale a pena. Mas, sendo advogado do diabo aqui, eu vi uma galera falando, nossa, os designs são muito feios, são lixo e tal. E eu não acho tão ruim assim, tipo, é um jogo feito pra ser silly. Ninguém aqui quis revolucionar a indústria dos games, então... sei lá, vamos estar alinhando nossas expectativas também. Dizem por aí que eles vão substituir todas as sprites de IA. O jogo ainda está em desenvolvimento e os personagens também estão mudando toda hora. Eu acho que o que dificulta também foi a decisão criativa de escolher um estilo de arte totalmente diferente para as sprites. Geralmente, quem faz arte 2D não mexe muito com arte 3D, e quem faz pixel art também não mexe muito com 3D, as coisas são bem diferentes e segmentadas, e quando você é um artista de 3D e vai aprender pixel art é um mundo completamente diferente. Talvez tivesse sido melhor manter um estilo mais constante. Enfim, depois que o computer lança qual é o tratamento, e sim, a telemedicina é muito mais comum do que você acreditaria que é. Muitos veterinários estão simplesmente usando um aplicativo chamado VetSmart para diagnosticar tudo. Para tratar, é só a gente ver os desenhos que aparecem naquele telão e voltar para o corredor, coletar esses itens nas prateleiras, que estão convenientemente arranjados por cor, e entregar para o paciente. Uma das coisas que me afastou muito da medicina veterinária, além da frustração geral, é que não há espaço para erros. E aqui também não. Se você der um tratamento errado para um paciente, ele vai aceitar o doce abraço da morte bem diante dos seus olhos. E vira um fantasminha para vir te assombrar mais tarde. Mas pode ser que sem querer você tenha expurgado o mundo das terríveis anomalias. E daí não acontece nada. Slay. Depois de tratado, o bichinho leva algumas horas ali contemplando as escolhas da vida dele, olhando pro teto, e daí vai embora. Cada vez que um turno é concluído, o médico vem falar com a gente, o Dr. Harlow. Esse cabra também aparece lá no início do jogo, quando a gente tá selecionando a nossa equipe, aparecendo como uma anomalia numa janela do hospital. O que levou muita gente a especular se ele realmente é uma anomalia ou não. Ele começa como um personagem meio aleatório e distante, que é só um supervisor e às vezes traz algum upgrade ou nova mecânica, mas ele também tem bastante informação sobre a lore, já que ele trabalha para a corporação. Eu acho que é bem claro que o Doutor Viado aqui não é muito confiável, não só porque ele estala o chicote nas nossas costas do jogo inteiro, sem levantar um dedo nesse hospital maldito,
mas também porque ele é um dos personagens que carrega essa maletinha aqui super discreta de Top Secret. Ele também nos diz pra continuar trabalhando mesmo se coisas estranhas acontecerem. Outra coisa interessante sobre ele é essa portinha aqui do lado da loja que só ele parece ter acesso. Provavelmente um almoxarifado. Na Wiki chamam isso de sala do staff. Mas se for sala do staff, por que a gente não pode entrar lá? Existem teorias de que é uma ala secreta do hospital em que o Dr. Hallow leva pacientes e pratica experimentos neles, mas não tem confirmação de nada. Uma coisa que eu gosto sobre ele não é exatamente o design, mas é que o Harlow, segundo a Wiki, é um cervo latidor. Quando eu estava na faculdade, eu ministrei uma aula sobre cervídeos, porque eu gosto muito deles. E o cervo latidor é um animal super antigo e bem próximo dos seus ancestrais. Ele vive predominantemente em território asiático e está em risco de extinção, mas ultimamente tem notícias sobre como ele foi avistado novamente, o que é muito legal. Após o 7º turno, o Hallow aparece pra gente sentadinho, tirando um break depois da ambulância. E se você conversar com ele, ele vai te contar que tá trabalhando para a corporação porque eles meio que salvaram a vida dele. E que se os seus experimentos derem certo, não haverá mais pacientes. Ao finalizar um turno, a gente também tem um balanço geral do dia mostrando até o MVP da partida e ganhamos o nosso suado dinheirinho que pode ser gasto na lojinha. A lojinha apresenta 3 upgrades que podem ser comprados e eles são todos vendidos por essa simpática doguinha que não tem nome, nem diálogo. Eu espero que desenvolvam ela mais tarde porque ela é a minha NPC favorita. Muitas pessoas quando vão jogar preferem dividir as tarefas, tipo um fica no secretariado e o outro fica no tratamento. Isso facilita bastante as coisas. E tem algumas classes específicas que melhoram quando uma tarefa X é completa. Conforme a gente vai progredindo no early game, aparece uma nova ala do hospital, deixando a gente com a área de ambulatório, que é essa primeira, e a ala de exames e cirurgias. Realmente, a maioria dos hospitais é dividida desse jeito. O hospital que eu fiz estágio por mais tempo, a cirurgia ficava no andar de baixo, e sempre que eu tinha que descer a rampa, eu já me sentia ficando extremamente nervoso e com o coração acelerado. Eu odiava a cirurgia, mas nesse jogo eu acho muito legal. Mas se você tá achando que a vida no hospital tá muito tranquila, também tem anomalias aleatórias que perseguem o seu personagem. Também tem o ritual, os incêndios e pacientes que entram no hospital em combustão. Quase tudo isso pode ser resolvido com o extintor, que também é bom para limpar os cocôzinhos de slime. Mas o item mais roubado e o meu favorito do game é a arminha. Dá pra se virar no jogo totalmente de boa sem a arminha, mas ela é muito, muito legal. Se você tá de olho nela, salva um pouco de dinheiro e talvez ela apareça na sua run. Só cuidado porque ela tem balas limitadas. Ou você pode gastar Robux. Se você achar que essa sanidade tá pesando muito na sua mente, você pode tratar ela tomando café ou fazendo coisas certas. O café tem um cooldown um pouquinho chato, mas com o tempo vai se tornando cada vez mais fácil de gerenciar isso. Em certo ponto, lá pelo nível 10 a 15, você consegue estabilizar muito bem a sua sanidade se estiver jogando direito. Inclusive, fica aqui uma crítica suave. Eu comecei a jogar com o psicólogo e achei que o jogo tá um pouco desbalanceado. Ele fica muito, muito fácil. Também tem o pior tipo de NPC, que são os visitantes. Eles só ficam circulando por aí, chorando dentro dos quartos e atrapalhando, podem até virar vítimas de anomalia, ou serem eles mesmos a anomalia. Outro cara muito chato que só vem pra atrapalhar é o Ron da contabilidade. Gente, que bichinho mais feio. Eu sei que ele é um coelho, azul é bem próximo de roxo, nós deveríamos ser irmãos, mas puta que pariu, que bicho feio. No nosso primeiro encontro no balcão de check-in, o Ron pergunta por que a gente acha que eles continuam contratando novas pessoas. Bem, eu não sei, mas se eles estivessem contratando mais staff, eu não precisaria estar na sala de cirurgia e eu não teria matado meu NPC favorito. Me perdoa, seu rato. Ele, assim como o Dr. Hallow, carrega a charmosa maleta do Top Secret, que aparentemente é o uniforme padrão da corporação, porque o Ron trabalha processando a papelada. E apesar do sobrenome dele ser literalmente da contabilidade, ele não parece gostar muito do trabalho dele não. Segundo ele, os pacientes não estão doentes, eles estão infectados.
E o hospital é na verdade pra eles testarem alguma coisa. E provavelmente é por isso que ele é tão aberto pra gente sobre os podres da corporação. Às vezes ele só fala coisas tipo, cuidado aí com a anomalia. E às vezes ele solta casualmente que estão fazendo queima de arquivo na empresa. E tem muita gente transformando ele em Tumblr Sexy Man na porra do TikTok. Enfim, esse foi meio que o ciclo básico do jogo. E para adicionar um pouquinho mais de tompeiro e lore, tem personagens aleatórios que aparecem, como o amado por toda a nação Ratinho Preto, Rattle, ou Rateu. Eu amo o Rattle, nosso George King, o maioral. Assim como o médico, ele chega meio desconfiado e vai lentamente amigando com a gente, até chega a sentar na nossa mesa e ajudar a gente a detectar anomalias. No fundo, ele tá só procurando alguém em que possa confiar o seu maior segredo, a backstory sobre a sua irmã. O Ron da contabilidade fala pra gente que o Rattle uma vez invadiu o escritório dele e olhou uns documentos que ele não deveria. E esse é basicamente o lance do Rattle. Ele é pequeno e meio ostracizado porque as pessoas acham que ele é uma anomalia. No fim das contas, ele é só um carinha normal, mas ele usa disso pra poder fuxicar em algumas coisas, principalmente depois do desaparecimento da sua irmã. O jogo meio que tenta fazer você achar que o Rattle pode ser uma anomalia. No primeiro encontro, ele não dá o nome dele e ele olha pras câmeras, o que é um sinal de anomalia. Porém, falhou miseravelmente. Eu amo ele desde o princípio. Amor eterno ao seu rato. Inclusive, eu acho a relação do Ron com o Rattle muito material pra fanfic. Tem uma galera problematizando esse chip porque acham que o Rattle é uma criança. Loucura! Porque pra mim, ele tem 40 anos de idade, o Ron também, e os dois são grande old meia oi, como toda fandom deveria ter. Eu não gosto desse chip, não. Eu gosto desses caras aqui, ó. Esses caras aqui são pica. É muito especulado que a criatura do primeiro jumpscare lá, o rato pernudo esquisito, é na verdade a Ratina, irmã do Rattle. E essa informação supostamente seria confirmada quando o Rattle nos dá uma chave que faz com que a gente possa acessar um cofre que fica no pôster de gatinho do quarto 5. A Ratina teria sido vítima dos experimentos da corporação, se transformando no Stalker. Talvez é por isso que o Rattle fica rondando o hospital de forma tão assídua. O único furo na teoria de que a Ratina seria o Stalker é uma fala em que o Ron diz que ele costumava trabalhar com esse cara, se referindo a uma criatura que fica nos espiando pelos cantos. Mas até aí ele pode estar falando de outra anomalia, porque tem uma anomalia que fica escondida nas paredes, ou ele quis dizer que o Stalker costumava seguir ele e só presumiu o gênero da coitada da Ratina. Talvez a diva tenha transicionado, simplesmente. Também tem a possibilidade de ser só um erro de tradução, mas aí é paia. Mais pra frente no jogo tem um evento em que a Stalker aparece no check-in. Ela entrega uma ficha toda borrada e se você tirar uma foto dela, ela some. Mas enquanto isso você consegue fazer algumas coisas se você driblar o dano de sanidade fudido que ela dá. Você pode escanear ela com o item do jogo, o que vai dar erro. E você pode pegar a foto da Ratina que fica no cofre da sala 5 e entregar pra ela, o que vai fazer a foto pegar fogo na sua mão, meio que confirmando que realmente essa é a Ratina. Outro NPC interessante, mas que eu odeio, é esse coelho de bicote. Ele sempre aparece querendo um cafezinho, como se a gente fosse algum tipo de casa de caridade. Quero café! Esse cabra, ele é uma anomalia, mas ele é minimamente confiável ainda, porque nunca tenta contra nós. Eventualmente, o oficial Duckman aparece e você pode escolher entregar o cara ou não. Entregando ele, você só meio que fode o Duckman sem querer, porque ele leva uma cacetada do Barney e o safado foge. Mas se você resolver esconder o anômalo, o Barney passa ileso pela polícia e nos dá um item muito valioso, a máquina de café. O Barney é um desses NPCs estilo Jesus disfarçado, em que basicamente o jogo te recompensa em você ser legal com um cara nada a ver. Só que nesse caso, Jesus é uma anomalia e um serial killer e você ganha uma máquina de café em troca de um bisturi que ele certamente não usou para cometer atos ilícitos.
Outra NPC queridinha da fandom e extremamente enigmática é a Liz, essa Lince jornalista que está buscando provas das anomalias através de fotografia. Ela era uma repórter da Animal Corp News e nos pede para fotografar alguns pacientes específicos com uma câmera UV. Ela foi demitida porque estava chegando perto demais da verdade. Isso é um pouco estranho, porque por que um canal de notícia não ia querer divulgar uma coisa tão importante de se saber no momento? Provavelmente porque a corporação tem dedo nisso e eles meio que controlam a mídia. Então, de certa forma, eles fizeram a cagada e estão cobrindo a cagada e não deixando vazar notícias sobre a própria cagada. Uma reclamação que eu tenho é que a lore desse jogo tá completamente concentrada na função de você fazer check-in. Então, se você sai 1 minuto do balcão e chega algum NPC importante, ele desanda a falar e se você perder o diálogo, se foda. Seu problema é especialmente com a lore da Liz, porque você precisa decorar o nome do paciente que ela quer a foto. Ela pede 4 fotos que vão mostrando a progressão da infecção das anomalias. Na 4ª foto, a anomalia fica agressiva automaticamente e começa a atacar quem estiver por perto. Então é bom que nessa hora você esteja com uma arminha ou um taser na mão. Eu fiquei intrigado com uma coisa. A câmera é especificamente de luz ultravioleta. E a luz ultravioleta, de certa forma, tem alguma relação com radiação e radioatividade. Tema que será abordado no próximo evento de Animal Hospital que acontece no dia 25. E a gente jogou esse evento, mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Agora que já conhecemos todos os NPCs, tem uma mecânica muito interessante chamada fofoca. Durante o break, se você der chá verde pro Hallow, ele permite que você faça perguntas sobre outros personagens e outras coisas. Sobre o Barney, o mano do café, ele fala que esse cara sempre parece estar com a cabeça nas nuvens, como se ele não tivesse ali de verdade. Mas ele é mais inteligente do que parece, porque uma vez ele foi visto derrubando um livro sobre física quântica. O que física quântica tem a ver com qualquer merda que eu falei até agora? Não sei. Sobre o Rethel, o Harlow já tá de olho nele faz um tempo. E segundo a corporação, ele não tem residência fixa. E quase morreu de hipotermia vivendo nas ruas. Ele também já invadiu os dutos de ventilação do hospital algumas vezes. Ele é muito tadinho da Silva, mano. Ele é pitico. Sobre o Ron, da contabilidade Sam, o Harlow fala que eles se encontram de tempos em tempos, já que eles trabalham os dois na corporação, e o Cabra já tá lá há bastante tempo e tem frequentes dores de cabeça. Sobre a Liz, ela é nova na cidade, e ele fala que, às vezes é melhor não fazer certas perguntas. Jornalista que se infiltra em hospital para conseguir provas usando uma câmera. Aonde que eu já vi isso? Ai! Ah, sai! Sobre a corporação, eles não são donos apenas do hospital e do jornal, mas também de outros prédios como escolas. E é aqui que o Harlow falou um bagulho que me deixou realmente encucado. A pesquisa que eu tô fazendo é muito importante. Alguns sacrifícios devem ser feitos. Talvez eu seja um deles, mas eu vou mudar a vida de muitos animais. E por isso, temos que continuar trabalhando. Isso basicamente confirma que o Harlow é um deles. Mas um deles da corporação ou um deles mutantes? Outra coisa bastante interessante é o papo que ele leva com os caras do Hazmat Suit. Em dado momento aparece um carrinho amarelo na frente do hospital com esses caras usando esse traje de hazmat. E o Dr. Hallow aparece para pegar uma maleta deles e tem um diálogo onde ele diz basicamente: Tá tudo aí na caixinha? O que me levou a pensar: cacete, ele tá traficando órgãos. Ou, de repente, algum soro feito a partir de corpos dos caras. E daí me levou a pensar como eles descartam os corpos desse hospital.
No meu background de veterinário, eu tinha muito interesse na área de ciências mortuárias. E parte muito importante disso é o descarte correto de, animais que jazeram. Infelizmente, na minha experiência, muitos lugares não fazem descarte adequado. Mas o que acontece com esses caras aqui no Animal Hospital? Eles simplesmente desaparecem quando batem as botas. O que eu entendo, muitos jogos de hospitalzinho não querem lidar com a morte e muito menos com o descarte, porque também isso deixaria o jogo mais pesado para uma audiência livre. Mas e se eles têm que ser descartados através dessa equipe do Hazmat? E depois os caras trazem o que sobrou pro Harlow. Porque, vejam bem, tá cada vez mais confirmado que as anomalias são de alguma forma radioativas ou só tóxicas, devido aos seus cocozinhos. Talvez seja até isso que tira a nossa sanidade. E curiosamente, esse evento do dia 25 era justamente sobre os caras do Hazmat. Seria a oportunidade perfeita pra gente testar essa minha nova teoria ou descartá-la completamente. Bem, nós nos reunimos novamente para jogar o novo evento, eu e meu Casa Duck. Uns 30 segundos antes do update, deu pra ver uma reuniãozinha dos funcionários do hospital. As luzes do segundo andar estavam acesas e deu pra ver a galera sentadinha, um destaque pro interno todo largado na cadeira, então o diálogo aparece na tela. O Dr. Harlow pergunta se o microfone tá ligado e anuncia que a Hazmat está vindo pro hospital. Então o estagiário pergunta se eles estão vindo limpar o slime e que ele não vai mais tocar naquela coisa. A enfermeira dá uma zoada dele dizendo que ele só mexeu na slime uma vez e caiu duro no chão. Então o estagiário reclama que aquela coisa tinha olhos e tava olhando pra ele, mas ninguém dá bola pra ele, tadinho. E aparentemente essa reunião poderia ter sido um e-mail porque o Dr. Harlow não tem mais nada a dizer mesmo. A gente tem 2 momentinhos fanservice, que é a secretária perguntando quem tá no check-in, o estagiário diz que deixou o Barney cuidando disso. Aí logo em seguida o agente secreto descobre que o Hathaway tá nos tubos de novo e todo mundo fica, ai, sai daqui, bicho feio. Tadinho dele. E o evento demorou pra cacete, a gente já tava quase desistindo. Mas aparentemente ele vem lá pelo turno 12 até 20, a gente pegou perto do 17, eu acho. Começa a ficar tudo verde, somos tomados por uma densa neblina verde que vai se espalhando pelo hospital todo. Lembra bastante a chuva de clorofila do Stardew Valley. E é tudo verde por causa do slime que os bichinhos cagam. É como se viesse uma onda de cagaço do nada. E daí chegam os agentes do Hazmat pedindo uma autorização para eles limparem a área. Isso refere-se àquela conversa que o senhor Viado tinha com eles antes, onde ele falava, espero que possa vir limpar o hospital em breve. Só que esses carinhas são lerdo, acho que uns 2 ou 3 carinhas que ficam andando por aí, sugando cocô com umas arminhas que eles têm. Enquanto isso, a gente fica meio sem saber o que fazer, mas a gente continua trabalhando? E é impossível fazer o turno e ajudar eles a limparem ao mesmo tempo. Então meio que você só larga a mão e foda-se. E não precisa realmente, limpar não vai te dar vantagem nenhuma. Eu aconselharia só limpar ali o centro da passagem, o tal do caminho do padre, pra não atrapalhar muito. E o resto vai com Deus, meu chapa. Eis que surge uma figura estranha. Uma figura um pouco parruda, gelecuda, parecido com aquele bicho amigo do Discord do My Little Pony. Esse é o monstro de slime que muita gente estava falando que ia ser um novo boss, e não é um boss porra nenhuma. Ele é um NPC que fica meio que atrapalhando o rolê. Mas ele também come fantasmas e outras coisas. Ele come o que aparecer pela frente, só não fica na frente dele que é suave. Esse cara, ele vem pedindo pra comer os slimes sem muita escolha, a gente acaba permitindo, ele sai papando os slime, papando os caras do Hazmat de paciente, o que vier pela frente, como eu disse. Outra novidade desse evento é Sam, esse gatinho ou gatinha cálico que aparece quase como um estagiário para ajudar a gente por 3 turnos. Sam pode fazer várias atividades no hospital, ela pode ajudar a limpar as gelecas também, apagar incêndios, acabar com aquele bichinho que fica stalkeando a gente na parede. Sam é um pouco lerdo, mas é bastante competente quando chega a tempo de fazer alguma coisa. Eu gostei bastante dessa adição, mas confesso que achei o design um pouquinho feio, viu?
Falando em feio, tem skins novas belíssimas para várias classes e até classes novas como o bombeiro, que eu achei maluquice ter um bombeiro no hospital. Talvez fosse mais interessante lançar uma classe tipo zelador, sei lá, faz tudo, que ajudasse na limpeza e coisas mais utilitárias e envolvendo o fogo também. Parece que eles adicionaram o sacadum padim padim pim, mas eu não sei dizer se isso é mentira ou não. Gente, no TikTok dessa fandom tem muito vídeo mentiroso, montagem, e a gente fica tipo, caralho, não sei mais em que acreditar. Mas se você pegou um sacadum padim padim, comenta aí. Bem, foi isso que a gente achou de lore do jogo. Parece que a lore ainda é um pouquinho primitiva, mas ela tá avançando. E logo talvez a gente tenha um arco mais completo sobre a Ratina e outros mistérios do jogo. Esse jogo me surpreendeu muito. Eu não esperava que um jogo de Roblox fosse tão divertido. Talvez um pouco de preconceito da minha parte, mas todos os mapas de Roblox que eu já joguei, vocês podem ver aqui no canal. Eu fico mais na parte de Walking Simulator e mapas que são tipo Dreamcore Aesthetic. Inclusive, vocês já pediram outros mapas para eu trazer e eu devo trazer em breve. Só que os vídeos de Roblox demoram bastante para fazer, porque eu tenho que ficar andando, aparecem umas crianças fodidas para estragar a gravação, tem uns caras que ficam me seguindo do nada e me dá um pouco de fobia social. No geral, eu acho um jogo bastante divertido e eu, como uma pessoa que tem déficit de atenção, pra mim me deixou muito relaxado porque eu consigo entrar num loop de atenção facilmente com as tarefas repetitivas. Mas eu queria fazer uma menção honrosa aqui porque o que mais me fez engajar em Animal Hospital, na verdade, foi a comunidade. É uma cultura de fandom em seu estado mais puro, intocada pelo medo do cringe. Até eu que sou hater de Roblox convicto, me rendi a fandom. Tem edit, tem animação, tem chip, tem meme, tem briga por headcanon, tem polêmica, tudo que você pode querer. Nossa, Duck, isso me lembrou uma coisa que a gente não falou. Teve uma puta polêmica do Discord do fandom que parece que levantou algumas coisas problemáticas, arte não safe for work num espaço majoritariamente cheio de crianças. Eu queria saber se alguém já esteve no Discord de Animal Hospital e tem um testemunho para passar, porque o que a gente encontrou mais foram especulações no TikTok e eu não quero entrar num grupo extremamente desorganizado para saber como é. E apesar de quase sempre fandom serem a receita pro desastre, eu fico genuinamente feliz de ver as pessoas demonstrando amor pelas coisas e dedicando tempo a fazer fanarts e coisas de fã no geral para um joguinho bobo que elas encontraram no Roblox. É um jogo incrível e revolucionário? Não. O gênero de anomalia já tá bem batidinho na minha opinião, o pace do início do jogo é torturante de lento e o estilo de arte, ele... houve uma tentativa. Eu não vou ficar cobrando muito dos devs, porque era pra ser um jogo bobo e divertido, eles me divertiram, então missão cumprida, eu acho. No mais, obrigado pelo Cowboy ter me chamado pra participar desse vídeo. Por favor, gente, engaja, eu quero muito que ele fique famoso e rico pra eu poder sugar a fama dele o máximo possível. Enfim, esse foi o vídeo. Sigam o Duck aí nas redes dele. Sigam eu também. Eu tenho menos seguidor que ele. Ou me sigam no Instagram que eu tô quase chegando a 1K. Você também pode me pedir commissions ou ajudar o canal de outras maneiras. O canal está saindo da lama. Então, se você está recebendo notificações agora, muito obrigado por lembrar que eu existo. É isso, um abraço do seu irmão digital. E sempre que você for ao médico, leve um documento com foto. Eu sempre esqueço.